Ela rezava no cemitério com os filhos quando um milionário chegou gritando: "Vocês destruíram o túmulo da minha esposa!" A acusação era falsa, mas o que ele fez depois, e como descobriu a verdade, mudou tudo. Viviane estacionou o Uno velho na entrada do cemitério São Miguel e respirou fundo antes de descer. Era domingo de manhã, o sol ainda estava fraco, e poucas pessoas andavam pelos caminhos de pedra entre os túmulos. Ela abriu a porta traseira e ajudou os gêmeos Lucas e Mateus a saírem do carro, cada um segurando um pequeno buquê de flores que haviam comprado na floricultura da esquina com o dinheiro que sobrou da semana. "Mãe, a gente pode correr?" perguntou Lucas, o mais agitado dos dois, já pulando de um pé para o outro. "Pode sim, amor, mas devagar. Aqui é um lugar de respeito", Viviane respondeu, arrumando a blusa simples que havia passado a ferro 3 vezes para parecer nova. Trabalhava como cabeleireira no próprio salão, uma garagem adaptada na frente de casa, e cada centavo contava para sustentar os meninos sozinha. Os 3 caminharam pelo cemitério segurando as mãos. Viviane tinha trazido os filhos ali para ensinar sobre gratidão e respeito. Todos os meses, eles visitavam túmulos abandonados para deixar flores e fazer uma oração, porque ela acreditava que todo mundo merecia ser lembrado, independente de ter família ou não. "Olha aquele ali, mãe." Mateus apontou para um túmulo grande de mármore branco que brilhava no sol. "Deve ser de alguém muito importante." Viviane olhou na direção que o filho indicava e ficou impressionada. Era realmente um túmulo imponente, com estátuas de anjos, flores caras ainda frescas e uma lápide que parecia ter custado mais que o seu carro. O nome gravado era Teresa Mendonça Santos, e as datas mostravam que ela havia partido há apenas 6 meses, aos 42 anos. "Vamos colocar nossas flores ali então", Viviane decidiu. Parece que essa pessoa era muito querida, mas sempre tem espaço para mais uma oração. Os meninos correram na frente, animados com a escolha. Lucas chegou primeiro e colocou seu buquê de margaridas ao lado de um arranjo de rosas vermelhas, que devia ter custado uma fortuna. Mateus fez o mesmo, organizando as flores com cuidado para não bagunçar as outras. Viviane se ajoelhou entre os 2 filhos e fez uma oração silenciosa. Pediu proteção para sua família, força para continuar trabalhando e que aquela mulher que havia partido encontrasse paz. Os meninos fecharam os olhos e repetiram as palavras baixinho, como ela havia ensinado. Foi quando ouviram passos pesados se aproximando. "O que vocês estão fazendo aí?" A voz era grossa, autoritária, carregada de uma raiva que fez Viviane e os meninos abrirem os olhos na mesma hora. Um homem alto, de terno escuro e sapatos sociais que custavam mais que o salário dela, estava parado a poucos metros de distância. Tinha aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos penteados com gel, e no pulso, um relógio que brilhava dourado no sol. "Bom dia", Viviane disse, levantando devagar e puxando os filhos para perto dela. "Estávamos apenas fazendo uma oração." "Uma oração?" o homem repetiu, se aproximando mais. Seus olhos percorreram Viviane de cima a baixo, notando a roupa simples, os sapatos gastos, o cabelo preso com presilha barata. Depois olhou para os meninos, que se esconderam atrás da mãe. "Vocês não têm nada que estar aqui." "Como assim?" Viviane perguntou, sentindo algo estranho no ar. "Este é um cemitério público. Qualquer pessoa pode visitar." O homem deu mais 2 passos e agora estava bem próximo. Viviane conseguiu ver seus olhos de perto, e havia neles uma frieza que a fez tremer. Ele olhou para as flores simples que os meninos haviam deixado no túmulo e sua expressão ficou ainda mais dura. "Qualquer pessoa pode visitar, mas nem qualquer pessoa pode tocar no túmulo da minha esposa", ele disse, e cada palavra saía como uma bofetada. "Principalmente pessoas como vocês. Pessoas como nós", Viviane repetiu, sentindo o sangue subir para o rosto. "O senhor não nos conhece." "Não preciso conhecer", ele respondeu, apontando para as flores dos meninos. "Sei exatamente o tipo de gente que vocês são. Vim aqui todos os domingos há 6 meses e nunca vi vocês. Agora, logo depois que o túmulo foi vandalizado, vocês aparecem aqui fingindo inocência." Viviane não entendeu nada. "Vandalizado? Do que o senhor está falando?"
Não se façam de desentendidas, o homem disse, sua voz ficando mais alta. Na quinta-feira passada, alguém jogou tinta vermelha no túmulo da Teresa. Estragou o mármore, sujou as estátuas, destruiu um trabalho que custou 15 mil reais. E agora vocês aparecem aqui, exatamente no local do crime. Lucas e Mateus se apertaram mais contra as pernas da mãe. Viviane sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a calma. Senhor, o senhor está enganado. Nós não fizemos nada disso. Viemos aqui hoje pela primeira vez para deixar flores e fazer uma oração. É algo que fazemos todo mês em túmulos diferentes. Mentira, ele disse. E agora estava gritando. Vocês acham que podem destruir o que é meu e depois voltar aqui para zombar da minha dor? Vocês não sabem quem eu sou? Não sei e não quero saber, Viviane respondeu, pegando a mão dos filhos. Vamos embora, meninos. Mas o homem se colocou na frente deles, impedindo a passagem. Não vão embora, não. Meu nome é Maurício Mendonça Santos. Talvez vocês não saibam quem eu sou, mas vão aprender. Sou dono de 7 empresas nesta cidade. 3 fábricas, 2 transportadoras, uma construtora e uma rede de supermercados. Empregos de metade das pessoas desta cidade dependem de mim. Viviane engoliu seco. O nome Mendonça Santos ela conhecia sim. Era impossível viver naquela cidade e não conhecer. Estava em placas de empresas, propagandas na rádio, patrocinava times de futebol e eventos. Mas nunca havia visto o homem pessoalmente. Senhor Maurício, ela tentou novamente, controlando a voz. O senhor está cometendo um engano. Nós não fizemos nada de errado. Chegamos aqui há 10 minutos, colocamos flores e fizemos uma oração. Se alguém vandalizou o túmulo da sua esposa, nós sentimos muito. Mas não fomos nós. Claro que não foram vocês, Maurício disse com ironia. Pessoas como vocês sempre dizem isso. Sempre têm uma desculpa. Sempre são vítimas da situação. Pessoas como nós, Viviane repetiu. E agora a raiva começou a falar mais alto que o medo. O senhor nem me conhece. Não sabe nada sobre mim ou sobre meus filhos. Sei o suficiente, Maurício respondeu, olhando mais uma vez para a roupa simples dela. Sei que vocês vieram aqui porque descobriram que este é o túmulo mais caro do cemitério. Sei que acharam que podiam se divertir destruindo algo bonito, algo que outras pessoas construíram com amor e trabalho honesto. Lucas começou a chorar baixinho. Mateus segurou firme na mão da mãe, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas também. Viviane sentiu uma dor no peito vendo os filhos assustados, e isso deu a ela uma força que não sabia de onde vinha. Senhor Maurício, o senhor está traumatizando meus filhos com essa acusação absurda. Nós viemos aqui em paz, com flores que eles compraram com o próprio dinheiro do lanche da escola. Se o senhor perdeu sua esposa, eu sinto muito mesmo, de coração. Mas isso não lhe dá o direito de tratar outras pessoas desta forma. Não me venham com esse papo, Maurício disse, apontando o dedo na direção dela. Eu conheço bem esse tipo de discurso. Fazer papel de vítima, falar dos filhos, tentar despertar pena. Mas comigo não cola. Mãe, vamos embora? Lucas perguntou entre os soluços. Já vamos, amor. Viviane respondeu, tentando passar pelo homem novamente. Mas Maurício não saiu da frente. Não vão embora ainda não. Quero o nome completo de vocês. Endereço. Telefone. Vou chamar a polícia e vocês vão responder pelo vandalismo. O senhor não tem prova nenhuma, Viviane disse, sua voz tremendo um pouco agora. Não pode nos acusar assim. Posso sim, Maurício respondeu tirando o celular do bolso. E vou fazer mais que isso. Vou descobrir onde vocês moram, onde vocês trabalham, onde essas crianças estudam. Vou espalhar para toda a cidade o tipo de gente que vocês são. Nesta cidade, minha palavra vale mais que 1000 palavras de pessoas como vocês. Foi nesse momento que apareceu seu Antônio, o segurança do cemitério, um senhor de 60 anos que trabalhava ali há mais de 20. Qual o problema aqui? Ele perguntou, caminhando devagar na direção do grupo. Seu Antônio, que bom que chegou, Maurício disse, mudando completamente o tom de voz. Essas pessoas vandalizaram o túmulo da minha esposa. Quero que o senhor chame a polícia. Vandalização? Seu Antônio perguntou, olhando confuso para Viviane e os meninos. Que vandalização? Eu estava aqui há meia hora e vi eles chegando. Só colocaram flores e fizeram oração.
A vandalização foi na quinta-feira passada. Maurício explicou impaciente. E eles voltaram aqui hoje para zombar. Seu Antônio coçou a cabeça. Doutor Maurício, com todo respeito, mas o senhor está enganado. Conheço essa família. A dona Viviane vem aqui faz tempo com os meninos. Todo mês eles visitam túmulos diferentes, sempre trazem flores. São pessoas boas. Maurício olhou para o segurança como se ele tivesse falado em outra língua. Como assim você conhece eles? Conheço sim. A dona Viviane tem um salãozinho aqui perto. Já cortou o cabelo da minha esposa várias vezes. E os meninos são educados, sempre cumprimentam todo mundo. Não são eles que fizeram o que fizeram no túmulo da sua esposa, tenho certeza. Viviane sentiu um alívio enorme. Finalmente alguém estava falando a verdade. Mas a expressão de Maurício ficou ainda mais dura. Seu Antônio, o senhor está sendo comprado por essas pessoas? Quanto elas pagaram para o senhor defender elas? Doutor Maurício, pelo amor de Deus. Seu Antônio disse claramente ofendido. Trabalho neste cemitério há 20 anos. Nunca aceitei propina de ninguém e não vou começar agora. Só tô falando a verdade. Maurício guardou o celular e olhou para Viviane com um ódio que ela nunca havia visto nos olhos de ninguém. Muito bem. Se é assim que vocês querem jogar, vamos jogar. Mas vocês não sabem com quem estão mexendo. Esta cidade é pequena demais para vocês se esconderem. Ele se virou e começou a caminhar em direção ao estacionamento. Mas parou e olhou para trás uma última vez. E dona Viviane do salãozinho. Prepare-se, porque a partir de hoje, sua vida vai ser muito diferente. Segunda-feira chegou como um pesadelo que Viviane não sabia que estava por vir. Ela abriu o salão às 8 da manhã, como sempre fazia há 3 anos. Arrumou as cadeiras, ligou o rádio e preparou os produtos para o primeiro cliente do dia. Dona Marlene sempre chegava cedo para fazer escova antes do trabalho no banco. E já tinha horário marcado desde a semana anterior. 8h30 passou. 9 horas. 9h30. Dona Marlene não apareceu. Que estranho, Viviane murmurou, verificando a agenda pela 3ª vez. O nome estava lá, escrito com a própria letra. Ela decidiu ligar para confirmar se estava tudo bem. Alô, Dona Marlene? É a Viviane do salão. A senhora não veio hoje para a escova e fiquei preocupada. O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo que Viviane achou que a ligação tinha caído. Quando Dona Marlene finalmente falou, sua voz estava diferente, fria como gelo. Viviane, eu não vou mais aí no seu salão. E também não precisa me ligar mais. Como assim, Dona Marlene? Aconteceu alguma coisa? A senhora não gostou do trabalho da última vez? Não é sobre o trabalho, Dona Marlene respondeu. E agora havia algo que parecia nojo na voz dela. É sobre o tipo de pessoa que você é. Eu não frequento estabelecimento de vândalo. Antes que Viviane pudesse perguntar qualquer coisa, a ligação foi encerrada. Ela ficou olhando para o telefone sem entender nada, até que bateram na porta do salão. Era Dona Socorro, sua vizinha do lado, segurando uma marmita que trazia todos os dias para o almoço quando tinha cliente na hora do meio-dia. Mas quando Viviane abriu a porta, Dona Socorro não entrou. Dona Socorro, que bom que veio. Está acontecendo uma coisa estranha. A Dona Marlene... Mão Viviane! Dona Socorro a interrompeu, e também havia frieza na sua voz. Vim aqui para falar uma coisa e não vou dar volta. O pessoal todo da rua está comentando sobre vocês, sobre o que vocês fizeram no cemitério. O coração de Viviane disparou. O que está falando? Nós não fizemos nada no cemitério. Não adianta negar, menina. O próprio Dr. Maurício contou para meio mundo ontem. Disse que vocês vandalizaram o túmulo da esposa dele e ainda voltaram lá para zombar da cara dele. Um homem importante como aquele não ia inventar uma coisa dessas. Dona Socorro, a senhora me conhece há 3 anos. Já me viu fazer alguma coisa errada? Já viu meus filhos desrespeitarem alguém? Por que eu faria uma maldade dessas? Dona Socorro balançou a cabeça. Viviane, eu não sei mais o que pensar. Só sei que o Dr. Maurício é um homem sério, que emprega metade da cidade. Se ele está dizendo isso, deve ter seus motivos. A porta se fechou na cara de Viviane, e ela ficou ali parada por alguns minutos, tentando processar o que estava acontecendo. Como uma simples oração no cemitério havia se transformado naquele pesadelo. O telefone tocou.
Era Carla, que tinha agendamento para fazer luzes na terça-feira. Oi, Carla. Viviane, desculpa ligar assim, mas vou ter que cancelar meu horário. E todos os outros também. Carla, pelo amor de Deus, você também? O que está acontecendo? Viviane, meu marido trabalha na fábrica do Dr. Maurício. Se ele souber que eu continuo indo aí no seu salão, ele pode perder o emprego. Você entende, né? A ligação foi encerrada e Viviane sentou na cadeira do salão com as pernas bambas. Em questão de 1 hora, havia perdido 3 clientes. E se Dona Socorro sabia da história, significa que a cidade inteira já estava sabendo também. O telefone tocou mais vezes. Paula cancelou o corte de cabelo da filha. Joyce cancelou a manicure de quinta. Fernanda cancelou a escova para o casamento do fim de semana. Uma atrás da outra, todas com a mesma desculpa. Não podiam mais frequentar o salão por causa do que Viviane havia feito. Quando eram 2 horas da tarde, ela estava sentada sozinha no salão vazio, olhando para a agenda que na manhã anterior estava lotada e agora não tinha mais nenhum nome escrito. Foi quando Lucas e Mateus voltaram da escola e Viviane percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. Os dois estavam com os rostos vermelhos, as roupas amassadas, e Lucas tinha um arranhão no braço. O que aconteceu com vocês? Mãe, Mateus disse, e sua voz estava trêmula. As outras crianças da escola estão dizendo que nós somos criminosos, que nós destruímos um túmulo e que por isso nosso pai foi embora. Viviane sentiu o sangue ferver. Quem falou isso para vocês? O Juliano e o Gabriel. Eles disseram que o pai dele soube pelo patrão dele e que agora todo mundo sabe que a gente é família de bandido. E quando vocês falaram que não era verdade? Nós falamos, mãe, Lucas respondeu tentando não chorar. Mas eles riram da nossa cara e falaram que pobre sempre mente. O Gabriel me empurrou e disse que eu ia virar ladrão igual a você. Viviane ajoelhou na frente dos filhos e os abraçou forte. Escutem bem o que a mamãe vai falar. Nós não fizemos nada de errado. Aquele homem no cemitério se enganou e agora está espalhando mentiras sobre nossa família. Mas a verdade sempre aparece. Vocês vão ver. Mas mãe, Mateus perguntou, por que ninguém acredita na gente? Era a pergunta que Viviane não conseguia responder. Porque a palavra de um homem rico valia mais que a verdade de uma família honesta. Na terça-feira, a situação ficou pior. Viviane foi no mercado comprar algumas coisas para casa e sentiu todos os olhares grudados nela. Conversas paravam quando ela passava. Pessoas apontavam discretamente. Sussurros a seguiam pelos corredores. No açougue, seu Benedito, que sempre a atendia com simpatia, mal olhou na cara dela. O que vai ser hoje? Meio quilo de carne moída, por favor. Ele pesou a carne, embrulhou e jogou no balcão sem cerimônia. R$ 22. Viviane pagou e tentou conversar. Seu Benedito, o senhor está bem? Parece meio estranho hoje. Estou normal. É que agora eu sei com que tipo de pessoa estou falando. Que tipo de pessoa? Do tipo que destrói túmulo dos outros e ainda tem cara de pau de fingir inocência. Viviane saiu do mercado com vontade de chorar, mas segurou as lágrimas porque não queria dar satisfação para ninguém. No caminho de casa, encontrou Dona Isabel, mãe de uma colega dos gêmeos. Dona Isabel, que bom encontrar a senhora. Queria conversar sobre o que está acontecendo na escola com nossos filhos. Dona Isabel atravessou para o outro lado da rua sem nem responder, como se Viviane fosse invisível. Quando chegou em casa, havia um homem de terno esperando na porta. Alto, magro, com uma pasta na mão e uma expressão séria no rosto. A senhora é Viviane Almeida Silva? Sou. Quem é o senhor? Meu nome é Cláudio. Sou advogado do Dr. Maurício Mendonça Santos. Vim entregar uma notificação extrajudicial. Viviane pegou os papéis com as mãos tremendo. Era um documento oficial, cheio de termos jurídicos que ela não entendia completamente. Mas a mensagem principal estava clara. Maurício a estava acusando formalmente de vandalismo e exigindo reparação de R$ 15.000 pelos danos causados ao túmulo. R$ 15.000? Ela perguntou, olhando para o advogado. Eu não tenho esse dinheiro. Então a senhora vai ter que arranjar. Cláudio respondeu friamente. Tem 15 dias para responder. Se não pagar ou não se defender adequadamente, o processo vai para a justiça. E aí, além da indenização, ainda vai responder criminalmente por vandalismo.
Mas eu não fiz nada, Viviane disse, sua voz saindo mais alta que pretendia. Isso é um engano terrível. Todas dizem isso, o advogado respondeu, guardando sua cópia dos papéis. Boa sorte, senhora Viviane. Vai precisar. Naquela noite, Viviane ligou para Roberto, o único advogado que conhecia na cidade. Ele tinha ajudado uma amiga com o divórcio e parecia ser honesto e competente. Roberto, preciso muito da sua ajuda. Estou sendo acusada injustamente de algo que não fiz e não sei como me defender. Viviane, recebi um telefonema hoje cedo sobre seu caso, Roberto respondeu, e sua voz estava constrangida. Infelizmente não vou poder representá-la. Como assim? Nem ao menos quer saber os detalhes? Viviane, você entende que eu tenho um escritório na cidade, tenho outros clientes, tenho uma reputação a manter. Ir contra os interesses do Dr. Maurício seria suicídio profissional para mim. Então você também acredita que eu sou culpada? Não é questão de acreditar ou não, é questão de sobrevivência. Desculpe, mas não posso ajudar. Viviane desligou o telefone e olhou ao redor da sua casa simples, mas que sempre havia sido lar de muito amor e honestidade. Os gêmeos estavam fazendo o dever de casa na mesa da cozinha, Lucas ajudando Mateus com matemática, os dois sussurrando para não incomodar a mãe. Como explicar para duas crianças de 8 anos que o mundo podia ser tão injusto? Que a mentira de um homem poderoso valia mais que a verdade de uma família trabalhadora? Na gaveta da cozinha, guardava o dinheiro que conseguiu juntar nos últimos meses. R$340. Era tudo o que tinha no mundo, além da casa simples e do salão que agora ninguém mais queria frequentar. R$15.000. Onde uma mãe solteira, cabeleireira, que ganhava o suficiente apenas para sustentar os filhos, conseguiria R$15.000. E o pior, como provar sua inocência quando toda a cidade já havia decidido que ela era culpada? Quarta-feira de manhã, Viviane acordou com uma determinação que não sentia há dias. Não ia mais ficar parada esperando que a verdade aparecesse sozinha. Se toda a cidade acreditava na versão de Maurício, ela mesma ia provar que estava sendo injustiçada. Deixou os gêmeos na casa da única vizinha que ainda falava com ela, Dona Célia, uma senhora de 80 anos que disse: Viviane, eu te conheço há 3 anos. Você não é capaz de fazer mal nem a uma formiga, quanto mais vandalizar túmulo de defunto. Obrigada por acreditar em mim, Dona Célia. Preciso sair para resolver umas coisas, mas volto antes do almoço. Viviane foi direto ao cemitério São Miguel. Queria examinar o túmulo com cuidado, procurar pistas que a polícia talvez tivesse ignorado. Quando chegou lá, encontrou o túmulo de Teresa completamente limpo, sem nenhum vestígio da tinta vermelha que Maurício havia mencionado. Seu Antônio, ela chamou o segurança que estava regando as plantas perto da entrada. O senhor pode me mostrar exatamente o que fizeram no túmulo da esposa do Dr. Maurício? Dona Viviane, foi uma coisa terrível mesmo. Na quinta-feira de manhã, quando cheguei para trabalhar, o túmulo estava todo pichado com tinta vermelha. Palavrões, desenhos feios, uma bagunça danada. Levei o dia inteiro para limpar. E a polícia veio investigar? Veio sim, mas só tiraram umas fotos e perguntaram se eu tinha visto alguém suspeito. Como eu não tinha visto nada, eles foram embora e disseram que iam verificar se tinha câmera na região. Viviane olhou ao redor do cemitério. E tem? Câmera de segurança? Não aqui dentro, mas tem na padaria do seu Joaquim, ali na esquina. A câmera fica apontada para a rua, mas pega parte da entrada do cemitério. O coração de Viviane disparou. Uma câmera que poderia ter gravado quem realmente entrou no cemitério na quinta-feira. A polícia foi lá verificar? Não sei, Dona Viviane. Só sei que eles não me perguntaram sobre isso. Viviane saiu correndo em direção à padaria. Seu Joaquim a conhecia há anos. Sempre comprava pão ali para os meninos levarem na merenda escolar. Seu Joaquim, preciso muito da sua ajuda. O senhor lembra que vandalizaram o túmulo lá do cemitério na quinta-feira passada? Lembro sim, Dona Viviane. Uma covardia fazer uma coisa dessas com túmulo de defunto. A sua câmera de segurança estava funcionando naquele dia? Ela filma quem entra e sai do cemitério? Seu Joaquim coçou a barba. Filma sim, mas a polícia não veio aqui perguntar nada sobre isso. O senhor ainda tem a gravação? Tenho. O sistema guarda 15 dias. Quer ver? Viviane quase chorou de alívio. Por favor, seu Joaquim.
Isso pode provar minha inocência. Os dois foram até os fundos da padaria, onde ficava o computador com o sistema de segurança. Seu Joaquim mexeu no programa por alguns minutos até encontrar o arquivo da quinta-feira. Olha aqui, dona Viviane. Eram umas 5:30 da manhã, ainda estava escurecendo. Na tela, em preto e branco, eles viram uma figura se aproximando do cemitério. Era um jovem, aparentava ter uns 17 ou 18 anos, magro, usando boné e roupas escuras. Carregava uma mochila e andava olhando para os lados, como se tivesse medo de ser visto. Consegue ver o rosto dele? Viviane perguntou, se inclinando para mais perto da tela. Não muito bem, por causa do boné, mas dá para ver que é um rapaz novo. Eles assistiram o jovem entrar no cemitério e sair cerca de 40 minutos depois, dessa vez correndo e sem a mochila. Quando passou bem em frente à câmera, por um segundo o boné saiu do lugar e foi possível ver parte do rosto. Seu Joaquim, o senhor conhece esse rapaz? Seu Joaquim ficou em silêncio por um momento, olhando fixamente para a imagem congelada na tela. Dona Viviane, não quero acusar ninguém sem ter certeza, mas esse rapaz me lembra muito o Tiago. Tiago quem? Tiago Mendonça, sobrinho do Dr. Maurício, filho do irmão dele, que morreu num acidente de carro há uns 2 anos. O menino veio morar com o tio desde então. Viviane sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O próprio sobrinho de Maurício? Por que ele faria uma coisa daquelas? Seu Joaquim, posso levar uma cópia dessa gravação? Claro, dona Viviane. Vou gravar num pendrive para você. Enquanto seu Joaquim preparava a cópia, Viviane tentou processar a informação. Se realmente fosse o sobrinho de Maurício, isso explicaria por que a investigação da polícia tinha sido tão superficial. Talvez eles já soubessem quem era o culpado, mas estavam acobertando por pressão do empresário. Quando voltou para casa com o pendrive na bolsa, encontrou Dona Célia na porta, com uma expressão preocupada no rosto. Dona Célia, aconteceu alguma coisa com os meninos? Com os meninos não, minha filha. Mas veio um homem aqui procurando você. Um tal de Osmar disse que trabalha para o Dr. Maurício. Viviane ficou gelada. O que ele queria? Disse que veio dar um recado, que se você não parasse de fazer perguntas e espalhar mentiras pela cidade, as consequências iam ser bem piores. Ele ameaçou vocês? Não diretamente, mas disse que sabia onde os meninos estudavam, que horas saíam da escola, que caminho faziam para casa e que acidentes acontecem quando a gente menos espera. A raiva que subiu na garganta de Viviane foi tão intensa que ela tremeu. Mexer com ela era uma coisa, mas ameaçar seus filhos era completamente diferente. Onde estão Lucas e Mateus? Estão aqui dentro, fazendo o dever de casa. Não deixei eles saírem depois que o homem foi embora. Viviane entrou e abraçou os filhos, que nem imaginavam o que estava acontecendo. Olhou para os 2 rostinhos inocentes e tomou uma decisão. Não ia mais ficar na defensiva. Se Maurício queria guerra, ia ter guerra. Naquela tarde, ela foi até a rádio local. Conhecia o locutor Fábio desde a adolescência. Eles haviam estudado juntos no ensino médio. Fábio, preciso de um favor muito grande. Quero dar uma entrevista na rádio para contar minha versão dos fatos. Viviane, você sabe que eu tenho o maior carinho por você, mas isso é complicado. A rádio tem patrocinadores e vários deles têm negócios com o Dr. Maurício. Então você também acredita que eu sou culpada? Não é isso. É que... Olha, vou ser franco com você. Recebi um telefonema hoje cedo do escritório do Dr. Maurício. Disseram que, se a rádio desse espaço para você, eles iam cancelar todos os contratos publicitários. Viviane não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fábio, você está me dizendo que um homem pode comprar o silêncio de uma rádio inteira? Viviane, você não entende como funciona uma cidade pequena. O Dr. Maurício não é só rico. Ele é a economia da cidade. Metade dos empregos depende dele, direta ou indiretamente. Ir contra ele é suicídio profissional. E se eu provar que ele está mentindo? Se eu trouxer evidências de que estou sendo injustiçada? Fábio ficou em silêncio por um momento. Que tipo de evidências? Viviane tocou na bolsa onde estava o pendrive. O tipo que pode mudar tudo. Saiu da rádio mais determinada ainda. Se as portas oficiais estavam fechadas, ela ia encontrar outro jeito de provar sua inocência. À noite, depois que os gêmeos dormiram, ela ligou o computador velho que tinha em casa e assistiu à gravação da padaria mais uma vez.
Estudou cada detalhe, cada movimento do rapaz que havia vandalizado o túmulo. Foi quando notou algo que não havia percebido antes. Na hora que o jovem sai correndo do cemitério, ele tropeça e deixa cair alguma coisa no chão. Um objeto pequeno que brilhou por um segundo sob a luz do poste. Viviane rebobinou a gravação várias vezes até ter certeza. Definitivamente havia caído alguma coisa. E se ainda estivesse lá? Na manhã seguinte, quinta-feira, ela voltou ao cemitério bem cedo. Procurou no local exato onde a gravação mostrava que o objeto havia caído. Entre a grama e algumas folhas secas, encontrou um pequeno chaveiro dourado em forma de carro. Não era um chaveiro qualquer. Era um chaveiro de Mercedes-Benz, daqueles que só os funcionários e familiares de concessionárias conseguiam. E gravado no metal estava escrito: T. Mendonça, 2024. Viviane segurou o chaveiro dourado nas mãos e sentiu uma mistura de alívio e raiva. Finalmente, tinha uma prova concreta de sua inocência. Mas também sabia que confrontar Maurício com essa evidência não seria fácil. Um homem que mentia para uma cidade inteira não ia admitir o erro facilmente. Ainda era cedo quando ela decidiu ir direto ao escritório de Maurício. Ficava no centro da cidade, um prédio de vidro de 5 andares que tinha o nome Mendonça Santos Empresas, gravado em letras douradas na fachada. Na recepção, uma jovem de aproximadamente 25 anos, loira, de roupas caras e sorriso artificial, a recebeu com um olhar de cima a baixo. Bom dia, em que posso ajudá-la? Preciso falar com o Dr. Maurício. É urgente. A senhora tem agendamento? Não tenho, mas ele vai querer me receber quando souber do que se trata. A recepcionista riu desdenhosa. Senhora, o Dr. Maurício não recebe qualquer pessoa que aparece aqui sem avisar. Principalmente... Ela parou no meio da frase, olhando novamente para Viviane. Principalmente o quê? Principalmente pessoas que não têm o perfil adequado para estar aqui. Viviane respirou fundo. Mais preconceito. Mais julgamento pela aparência. Meu nome é Viviane Silva. Diga ao Dr. Maurício que estou aqui e que tenho algo que pertence ao sobrinho dele. A expressão da recepcionista mudou ligeiramente. Espere um momento. Ela pegou o telefone e fez uma ligação rápida, falando em voz baixa. Depois de alguns minutos, desligou e olhou para Viviane com surpresa. O Dr. Maurício vai recebê-la. 15º andar, sala da presidência. Viviane subiu no elevador com o coração disparando. Quando as portas se abriram, viu um corredor luxuoso com piso de mármore, quadros caros nas paredes e uma vista panorâmica da cidade através de janelas enormes. A sala de Maurício era intimidadora. Mesa de mogno que valia mais que sua casa, estante com livros de capa dura, ar-condicionado que mantinha a temperatura perfeita e aquele cheiro de dinheiro que parecia impregnar tudo. Maurício estava sentado atrás da mesa, vestindo um terno que custava mais que o salário dela em 6 meses. Quando a viu entrar, não se levantou nem ofereceu uma cadeira. Então você é mais corajosa do que eu imaginava, ele disse, com uma frieza que cortava como navalha. Vir aqui no meu escritório depois de tudo que fez. Vim aqui para provar minha inocência, Viviane respondeu mantendo a voz firme. E para devolver algo que pertence à sua família. Ela colocou o chaveiro dourado em cima da mesa. Maurício olhou para o objeto e sua expressão mudou completamente. Por um segundo, Viviane viu algo parecido com pânico passar pelos olhos dele. Onde você arranjou isso? Encontrei no cemitério, no local exato onde o verdadeiro culpado deixou cair depois de vandalizar o túmulo da sua esposa. Maurício pegou o chaveiro e examinou a gravação. T. Mendonça, 2024. Suas mãos tremeram quase imperceptivelmente. Você está tentando me enganar, ele disse. Mas a voz não saía com a mesma autoridade de antes. Não estou tentando enganar ninguém. Tenho a gravação da câmera de segurança da padaria que mostra seu sobrinho Tiago entrando no cemitério na quinta-feira de manhã, 5h30, carregando uma mochila com tinta. E saindo 40 minutos depois, correndo, sem a mochila. Foi quando ele derrubou esse chaveiro. O silêncio na sala foi tão pesado que Viviane conseguia ouvir o próprio coração batendo. Maurício ficou olhando para o chaveiro por longos segundos. E quando levantou os olhos, havia neles uma raiva que ela nunca havia visto. Mesmo que isso fosse verdade,
ele disse, cada palavra saindo como uma ameaça. Você acha que isso muda alguma coisa? Você acha que pode vir aqui me chantagear? Não estou chantageando ninguém. Só quero que o senhor admita publicamente que se enganou, que pare de espalhar mentiras sobre mim e me deixe em paz. Maurício se levantou devagar da cadeira, contornou a mesa e ficou parado bem próximo dela. Era um homem alto e estava claramente tentando intimidá-la com o tamanho e a posição. Você não entende como as coisas funcionam, não é? Não importa o que você acha que sabe. Não importa que evidências você pensa que tem. Nesta cidade, eu sou a lei. A minha palavra vale mais que 1000 gravações suas. A verdade é a verdade, Viviane respondeu, se recusando a dar um passo para trás. E agora eu posso provar que o senhor mentiu para toda a cidade. Prove para quem? Maurício riu com desdém. Para a polícia que trabalha para mim? Para a rádio que depende dos meus anúncios? Para os jornais que vivem das minhas campanhas publicitárias? Para os advogados que precisam dos meus contratos? Viviane sentiu um frio na barriga. Ele estava certo. Tinha o controle total da cidade. Você quer saber a verdade sobre o Tiago? Maurício continuou, agora com uma crueldade que gelou o sangue dela. É verdade que ele anda meio revoltado desde que perdeu o pai. É verdade que às vezes faz besteiras. Mas sabe por que eu não me importo? Porque eu posso consertar qualquer problema que ele causar. Posso comprar qualquer pessoa, calar qualquer boca, destruir qualquer um que tentar me prejudicar. Incluindo uma mãe solteira inocente com 2 filhos pequenos? Principalmente uma mãe solteira inocente com 2 filhos pequenos, Maurício respondeu. E o sorriso que apareceu no rosto dele era diabólico. Vocês são os alvos mais fáceis. Ninguém se importa o suficiente com vocês para me desafiar. Viviane sentiu lágrimas de raiva brotando nos olhos, mas se recusou a chorar na frente daquele homem. O senhor é um monstro, ela disse. Não, querida, eu sou rico. E ser rico significa nunca ter que pedir desculpas por nada. Maurício voltou para atrás da mesa e pegou o telefone. Osmar, venha aqui na minha sala, agora. Em menos de 2 minutos, um homem enorme entrou na sala. Tinha quase 2 metros de altura, ombros largos e uma cicatriz no rosto que tornava sua expressão ainda mais ameaçadora. Osmar, quero que você acompanhe a senhora Viviane até a saída, Maurício disse sem tirar os olhos dela. E quero que deixe bem claro para ela que esta foi a primeira e última vez que ela põe os pés neste prédio. Aguenta aí, patrão, Osmar disse se aproximando de Viviane. A madame aqui não entendeu ainda como as coisas funcionam. Entendi perfeitamente, Viviane respondeu se dirigindo para a porta. Mas antes de sair, se virou para Maurício uma última vez. O senhor pode ter dinheiro e poder, mas não tem caráter. E no final, é isso que importa. No final, Maurício respondeu, guardando o chaveiro na gaveta da mesa. Quem tem dinheiro continua tendo dinheiro, e quem não tem continua não tendo. E você, minha querida, não só não tem dinheiro, como também não vai ter mais trabalho, casa ou sossego nesta cidade. Viviane saiu do prédio com as pernas trêmulas, mas também com uma certeza absoluta. Maurício Mendonça Santos era ainda pior do que imaginava. Não era só um homem que havia se enganado. Era um homem que sabia da verdade e escolhia destruir pessoas inocentes mesmo assim. Quando chegou em casa, encontrou uma carta oficial embaixo da porta. Era da empresa de energia elétrica. Sua luz seria cortada em 48 horas por irregularidades no cadastro que precisavam ser verificadas. Na cozinha, havia outra carta. Do banco, sua conta estava sendo bloqueada para auditoria de movimentação suspeita. E no portão, uma placa nova. Imóvel em processo de avaliação para execução judicial. Maurício não estava brincando. Ele realmente ia destruir sua vida peça por peça. Mas Viviane teve uma ideia. Se não conseguia lutar contra ele dentro do sistema, talvez pudesse lutar fora dele. Pegou o celular e ligou para Luciana, a jornalista independente que havia mencionado antes. Luciana, é a Viviane. Você ainda quer saber a verdade sobre o que está acontecendo na cidade? Porque eu tenho uma história que vai abalar as estruturas desta cidade inteira. Luciana chegou na casa de Viviane em menos de 1 hora. Era uma mulher de 35 anos, magra, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo.
e aquele olhar afiado de quem não se deixava intimidar por nada nem ninguém. Trabalhava como jornalista freelancer depois de ter sido demitida do jornal local por se recusar a abafar escândalos envolvendo políticos influentes. Viviane, antes de começarmos, preciso que você entenda uma coisa, Luciana disse, sentando na mesa da cozinha simples. Se vamos enfrentar o Maurício Mendonça, não vai ser uma luta fácil. Ele tem poder, dinheiro e influência. Mas eu acredito que toda a verdade merece ser contada. Eu só quero minha vida de volta, Viviane respondeu, servindo um café simples em xícaras descascadas. Quero que meus filhos possam ir para a escola sem serem humilhados. Quero trabalhar sem ser tratada como criminosa. Então me conte tudo, desde o início. Viviane relatou toda a história. O encontro no cemitério, as acusações de Maurício, a perseguição que se seguiu, a descoberta da gravação de segurança, o chaveiro e, finalmente, a confissão cruel de Maurício no escritório. Você tem a gravação da padaria? Tenho. Viviane entregou o pendrive para Luciana. E o chaveiro? Maurício ficou com ele. Disse que isso não mudava nada. Luciana assistiu à gravação no notebook que havia trazido. Rebobinou várias vezes, estudando cada detalhe. Isso aqui é ouro, Viviane. É prova concreta da inocência sua e da culpa do sobrinho dele. Mas como vamos espalhar essa informação se ele controla todos os meios de comunicação da cidade? Luciana sorriu pela primeira vez desde que chegou. Ele controla os meios tradicionais, mas não controla a internet. Vou postar essa história no meu blog, compartilhar nas redes sociais, mandar para jornalistas de outras cidades. A verdade tem um jeito de se espalhar quando a gente dá uma força. Enquanto Luciana trabalhava no computador, Viviane foi buscar Lucas e Mateus na casa de Dona Célia. Quando voltou, encontrou a jornalista com uma expressão preocupada. Viviane, descobri uma coisa que você precisa saber. Fiz algumas pesquisas sobre o Tiago Mendonça enquanto preparava a matéria. O que descobriu? O garoto perdeu o pai há 2 anos num acidente de carro. Mas não foi um acidente qualquer. O pai estava dirigindo embriagado, bateu numa árvore e morreu na hora. Tiago, que estava no banco do passageiro, ficou gravemente ferido e passou meses no hospital. Nossa, que tragédia! Mas tem mais. Descobri que a esposa do Maurício, a Teresa, morreu há 6 meses num acidente muito parecido. Também carro, também árvore, também à noite. Só que ela não estava bebendo. Viviane sentiu um arrepio. Você acha que o Tiago... Não sei o que pensar, mas é muita coincidência. Isso explica por que ele pode estar revoltado com túmulos, com carros caros, com a vida que o tio tem enquanto ele perdeu tudo. O telefone de Viviane tocou. Era um número que ela não conhecia. Alô? Dona Viviane? Aqui é a Sônia, do Banco Bradesco. A senhora pode vir aqui urgente? Tem uma situação estranha acontecendo com sua conta. Viviane e Luciana foram juntas ao banco. Sônia, a gerente, estava visivelmente nervosa. Dona Viviane, recebi uma ordem para bloquear sua conta por suspeita de movimentação irregular. Mas quando fui verificar, descobri que o pedido veio diretamente do escritório do Dr. Maurício. Isso não é protocolo normal. E o que significa isso? Significa que alguém está usando influência para prejudicar a senhora sem ter base legal para isso. Isso é crime, Dona Viviane. E eu não vou ser cúmplice. Sônia desbloqueou a conta na mesma hora e ainda deu uma informação preciosa. Dona Viviane, não sou de falar da vida dos clientes, mas o Dr. Maurício andou movimentando muito dinheiro nas últimas semanas. Pagamentos para uma clínica psiquiátrica particular em São Paulo. Todos em nome do Tiago Mendonça. Quando saíram do banco, Luciana estava eufórica. Viviane, isso está ficando cada vez melhor. Maurício não só sabia que o sobrinho era o culpado, como também estava pagando o tratamento psicológico para ele. Isso prova que ele tinha conhecimento total da situação. Naquela tarde, Luciana publicou a matéria completa no blog dela. A injustiça do poder. Como um empresário destruiu uma família para proteger o sobrinho culpado. A postagem incluía a gravação da padaria, fotos do chaveiro, depoimentos de testemunhas e toda a cronologia dos fatos. Em questão de horas, a história se espalhou pelas redes sociais. Pessoas de outras cidades começaram a compartilhar, comentar e expressar indignação. A hashtag Minxa Justiça para Viviane começou a aparecer no Twitter. No final da tarde, o telefone de Viviane não parava de tocar. Eram pessoas da cidade pedindo desculpas,
oferecendo apoio, marcando horários no salão. Dona Marlene foi uma das primeiras a ligar. Viviane, me perdoa. Eu acreditei nas mentiras sem nem te ouvir. Pode me encaixar amanhã para fazer escova e unha? E vou trazer mais 3 amigas. À noite, enquanto Viviane colocava os gêmeos para dormir, Lucas fez uma pergunta que partiu seu coração. Mãe, agora que todo mundo sabe que a gente não fez nada de errado, as outras crianças vão parar de nos chamar de bandidos? Vão sim, amor. A verdade sempre vence no final. E aquele homem que gritou com a gente no cemitério, ele vai pedir desculpas? Viviane não soube o que responder. Maurício não parecia o tipo de homem que pedia desculpas por nada. Mas na manhã seguinte, sexta-feira, ela teve uma surpresa. Maurício estava parado na porta do salão quando ela chegou para abrir. Mas dessa vez, ele estava diferente. Os ombros caídos, o rosto abatido, o terno amarfanhado. Parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Vim conversar com você, ele disse, sem a arrogância de sempre. Agora você quer conversar? Depois de tentar destruir minha vida inteira? Viviane, as coisas saíram do controle. Eu não imaginei que ia chegar a esse ponto. Que ponto? Quando você decidiu me perseguir sabendo que eu era inocente? Quando mandou seu capanga me ameaçar? Quando cortou minha luz e bloqueou minha conta? Maurício passou a mão pelo rosto. Você não entende. O Tiago é tudo que me restou da família. Quando meu irmão morreu, prometi que cuidaria dele como se fosse meu próprio filho. Quando descobri que ele havia vandalizado o túmulo da Teresa, Você decidiu destruir uma família inocente para protegê-lo. Eu pensei que seria mais fácil culpar alguém que ninguém conhecia. Alguém que não tinha poder para se defender. Eu estava desesperado, Viviane. O menino já perdeu o pai. Perdeu a madrasta que ele amava. Está fazendo terapia há meses. E eu? Você achou que eu e meus filhos não merecíamos consideração? Maurício ficou em silêncio por um longo momento. Não. Eu só pensei em mim, no meu poder, na minha reputação, em como proteger o que era meu. Nunca pensei em vocês como pessoas reais, com sentimentos reais, com uma vida que importava. Pois agora a cidade inteira sabe exatamente que tipo de homem você é, Viviane disse. E sabe que tipo de homem eu achava que você fosse, mas que você decidiu não ser. O que você quer de mim, Viviane? Dinheiro? Uma indenização? Eu quero que você assuma publicamente o que fez. Quero que você peça desculpas para toda a cidade pelas mentiras que espalhou. E quero que você garanta que seu sobrinho vai receber a ajuda que precisa, sem que outras pessoas inocentes paguem pelos problemas dele. Maurício assentiu lentamente. Vou fazer tudo isso, mas preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou um monstro. Sou um homem que cometeu um erro terrível, porque estava com medo de perder a única família que me restava. Todo mundo comete erros, Viviane respondeu. A diferença é entre quem assume e aprende, e quem usa poder para esconder. Que tipo de homem você acha que eu vou escolher ser agora? Viviane olhou nos olhos dele, e pela primeira vez, viu algo que parecia sinceridade. Isso vai depender inteiramente de você. A conversa entre Viviane e Maurício na porta do salão foi interrompida por um carro que parou na rua. Era um Corsa velho, dirigido por um rapaz magro que Viviane reconheceu imediatamente das gravações de segurança. Tiago Mendonça desceu do carro com passos hesitantes, o rosto pálido, os olhos vermelhos como se tivesse chorado a noite inteira. Tio Maurício? Sua voz saiu trêmula. Preciso falar com você, e com a dona Viviane também. Maurício se virou na direção do sobrinho, e Viviane viu pânico genuíno nos olhos do empresário. Tiago, o que você está fazendo aqui? Deveria estar em casa, descansando. Não consigo mais descansar, Tiago respondeu, se aproximando dos dois. Vi a matéria na internet, li todos os comentários. A cidade inteira está falando sobre o que aconteceu no cemitério. Viviane estudou o rosto do rapaz. Ele aparentava ter uns 17 anos, era magro demais, tinha olheiras profundas e aquele jeito de quem carregava um peso grande demais para a idade. Não parecia um vândalo malvado, parecia uma criança perdida. Dona Viviane, Tiago disse, olhando diretamente para ela. Eu fui quem pichei o túmulo da tia Teresa. Fui eu quem deixou cair o chaveiro. E o senhor, ele se virou para o tio. Sabia disso desde o primeiro dia. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de carros parando na rua.
Em questão de minutos, uma pequena multidão havia se formado na frente do salão. A história havia se espalhado tão rápido que as pessoas estavam vindo ver pessoalmente o que estava acontecendo. Dona Marlene estava lá, seu Joaquim da padaria, Dona Socorro, o gerente do banco. Até o prefeito, que nunca havia pisado naquela rua, chegou de carro oficial. Maurício olhou ao redor e percebeu que estava cercado. Não era mais uma conversa privada. Era um julgamento público. Pessoal, não há nada para ver aqui. Ele tentou controlar a situação. É só uma conversa entre famílias, um mal-entendido que vamos resolver em particular. Mal-entendido, Dona Marlene gritou da multidão. O senhor destruiu a vida dessa família inteira por causa de um mal-entendido? Cala a boca, Marlene, Maurício respondeu. E pela primeira vez, sua máscara de homem educado caiu completamente. Você não sabe de nada. A multidão murmurou indignada. O prefeito se aproximou, claramente desconfortável. Doutor Maurício, talvez seja melhor conversarmos isso no gabinete, longe dos olhos públicos. Não, Tiago disse, sua voz ficando mais forte. Cansei de esconder. Cansei de mentir. Cansei de deixar outras pessoas pagarem pelos meus erros. Ele se virou para a multidão e começou a falar, sua voz tremendo, mas determinada. Meu nome é Tiago Mendonça. Eu vandalizei o túmulo da minha tia Teresa na quinta-feira passada. Joguei tinta vermelha, escrevi palavrões, destruí as estátuas. E quando meu tio descobriu, em vez de me fazer assumir a responsabilidade, ele decidiu culpar a dona Viviane. A multidão explodiu em murmúrios indignados. Maurício estava vermelho de raiva, mas também visivelmente desesperado. Tiago, para com isso. Você não sabe o que está fazendo. Sei exatamente o que estou fazendo, o rapaz respondeu. Estou contando a verdade pela primeira vez em meses. Viviane, que havia ficado observando tudo em silêncio, finalmente encontrou sua voz. E quando falou, foi com uma força que surpreendeu até ela mesma. Maurício Mendonça Santos, ela disse, sua voz cortando através do barulho da multidão como uma lâmina. Você me olhou nos olhos e me chamou de mentirosa, me chamou de vândalo, ameaçou meus filhos, destruiu meu trabalho, espalhou mentiras sobre minha família. A multidão ficou em silêncio absoluto, todos prestando atenção em cada palavra. Você disse que nesta cidade você é a lei, que sua palavra vale mais que a verdade, que pessoas como eu não importam porque não têm poder para se defender. Maurício tentou interromper, mas Viviane continuou, sua voz ficando cada vez mais forte. Pois deixa eu te contar uma coisa, Maurício. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, pode controlar empresas, pode comprar jornais e rádios, mas existe uma coisa que seu dinheiro não pode comprar: dignidade. E existe uma coisa que seu poder não pode destruir: a verdade. A multidão começou a aplaudir. Maurício olhou ao redor, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Você acha que é melhor que todo mundo porque tem dinheiro? Viviane continuou. Mas sabe o que você realmente é? É um homem tão covarde que prefere destruir uma família inocente a admitir que seu sobrinho precisa de ajuda. Chega! Maurício explodiu, perdendo completamente a compostura. Você não passa de uma cabeleireira de bairro, uma ninguém. Como ousa falar comigo dessa forma? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Maurício havia acabado de mostrar para toda a cidade exatamente quem ele realmente era, por baixo da máscara de empresário respeitável. E você? Viviane respondeu calmamente. Não passa de um homem pequeno com uma conta bancária grande. A multidão explodiu em aplausos. Algumas pessoas gritavam vergonha na direção de Maurício. O prefeito estava visivelmente constrangido, claramente pensando em como se distanciar da situação. Foi quando Tiago se adiantou novamente. Tio Maurício, o senhor sempre me disse que homens de verdade assumem seus erros, que a família Mendonça tem honra e dignidade. Onde está a sua dignidade agora? Maurício olhou para o sobrinho com uma expressão de quem havia perdido tudo. Tiago, eu só queria te proteger. Você já sofreu tanto. Me proteger mentindo? Me proteger destruindo pessoas inocentes? Isso não é proteção, tio. Isso é covardia. Dona Marlene gritou da multidão. Doutor Maurício, o senhor vai pedir desculpas para a dona Viviane ou não? Pedir desculpas? Outras pessoas começaram a gritar.
Ele tem que pagar pelos danos que causou. Maurício olhou ao redor da multidão hostil, para o sobrinho que o confrontava, para a prefeito que se afastava discretamente e finalmente para Viviane, que o encarava sem medo. Ele começou, mas a voz falhou. Fala direito! Alguém gritou. A gente quer ouvir! Maurício respirou fundo e pela primeira vez na vida adulta foi forçado a admitir publicamente que estava errado. Viviane, ele disse, sua voz saindo baixa, mas audível para toda a multidão. Eu cometi um erro terrível. Você e seus filhos são inocentes. Eu sabia disso. E mesmo assim escolhi destruir sua reputação para proteger minha família. Mais alto! Alguém gritou. A gente não consegue ouvir! Eu estava errado! Maurício gritou, sua voz ecoando pela rua inteira. Viviane Silva é inocente! Eu menti para toda a cidade! Eu sou o único culpado aqui! A multidão ficou em silêncio por um momento, processando o que havia acabado de ouvir. Depois explodiu em gritos, aplausos e comentários indignados. Tiago se aproximou de Viviane e com lágrimas nos olhos disse: Dona Viviane, eu sinto muito. Eu vandalizei o túmulo porque estava com raiva. Com raiva do tio, da vida, de ter perdido meu pai e minha madrasta. Mas isso não justifica o que fizemos com a senhora. Viviane olhou para aquele rapaz quebrado e sentiu compaixão em vez de raiva. Tiago, todo mundo comete erros quando está sofrendo. A diferença é ter coragem de assumi-los. E você teve essa coragem hoje. Maurício, completamente derrotado e humilhado publicamente, tentou se aproximar do carro. Mas antes de entrar, se virou uma última vez. Viviane, eu vou ressarcir todos os prejuízos que causei. Seu trabalho, sua reputação, tudo. Mas eu quero que você saiba. Hoje você me ensinou uma lição que eu nunca vou esquecer. Que lição? Que não importa quanto dinheiro você tem. Se você não tem caráter, você não tem nada. 3 meses depois do confronto público, Viviane abriu as portas de seu novo salão. Não era mais a garagem adaptada na frente de casa, mas um espaço amplo e moderno no centro da cidade, com equipamentos novos, cadeiras confortáveis e uma placa dourada na fachada. Salão Dignidade. Viviane Silva, proprietária. A fila de clientes na inauguração dava volta no quarteirão. Dona Marlene foi a primeira a entrar, seguida por dezenas de mulheres que queriam não apenas cortar o cabelo, mas também apoiar a mulher que havia enfrentado o homem mais poderoso da cidade e vencido. Viviane, Dona Marlene disse, sentando na cadeira principal. Você se tornou um exemplo para todas nós. Mostrou que coragem não tem nada a ver com dinheiro no banco. Do outro lado da rua, Maurício observava o movimento através da janela de seu escritório. Havia perdido 2 contratos grandes depois do escândalo. 3 funcionários pediram demissão e sua reputação na cidade nunca mais seria a mesma. Mas, estranhamente, pela primeira vez em anos ele estava dormindo bem à noite. O telefone tocou. Era Tiago. Tio Maurício, consegui o emprego na oficina do seu Joaquim. Ele disse que vai me dar uma chance, desde que eu prove que mudei mesmo. Que bom, Tiago. Você merece essa oportunidade. Tio, eu queria te agradecer. Agradecer? Por quê? Por ter deixado eu contar a verdade naquele dia. Por não ter tentado me impedir quando eu decidi assumir o que fiz. Foi a primeira vez na vida que me senti livre de verdade. Maurício encerrou a ligação e continuou observando o salão de Viviane. Ele havia cumprido todas as promessas feitas naquele dia. Pagou os prejuízos, financiou o novo salão, colocou um anúncio no jornal pedindo desculpas públicas e criou um fundo para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade na cidade. Mas a transformação mais profunda havia acontecido dentro dele mesmo. Na escola, Lucas e Mateus haviam se tornado pequenas celebridades. As crianças que antes os xingavam agora queriam ser suas amigas. Queriam ouvir a história de como a mãe deles havia enfrentado o homem mais rico da cidade. Lucas, a professora Fernanda perguntou durante uma aula sobre valores. O que você aprendeu com tudo o que aconteceu com sua família? Lucas, agora com 8 anos e meio, pensou por um momento antes de responder. Aprendi que a verdade é mais forte que mentira, mesmo quando a mentira tem mais dinheiro. A resposta arrancou sorrisos de todos os presentes,
incluindo da diretora da escola que havia feito questão de assistir à aula. No final da tarde, quando Viviane fechou o salão no primeiro dia, encontrou uma surpresa na porta. Era um envelope com seu nome sem remetente. Dentro, uma carta manuscrita. Cara Viviane, sou um empresário de São Paulo que leu sua história na internet. Fiquei tão impactado com sua coragem e dignidade que decidi vir conhecê-la pessoalmente. Estou abrindo uma rede de salões no interior e gostaria de fazer uma proposta. Que tal transformar seu Salão Dignidade na primeira unidade de uma franquia que vai espalhar sua história e seus valores por todo o estado? Não é caridade, é negócio. Acredito que pessoas como você fazem o mundo melhor e que histórias como a sua precisam ser multiplicadas. Se tiver interesse, me procure. Carlos Eduardo Santana, CEO, Grupo Beleza em Valores. Viviane leu a carta 3 vezes antes de conseguir acreditar. Não era apenas sobre dinheiro ou oportunidades. Era sobre reconhecimento. Era sobre transformar sua experiência em algo que pudesse inspirar e ajudar outras pessoas. Naquela noite, durante o jantar, ela contou para os gêmeos sobre a proposta. Mãe, Mateus perguntou, isso significa que nossa história vai ajudar outras pessoas também? Significa exatamente isso, amor. Então vale a pena ter passado por tudo aquilo, Lucas completou. Porque agora a gente pode ajudar outras famílias que estão sofrendo injustiça. A sabedoria das crianças sempre surpreendia Viviane. 1 mês depois, a história tomou uma direção que ninguém esperava. Tiago procurou Viviane no salão, mas dessa vez não estava nervoso ou envergonhado. Estava diferente, mais confiante, mais maduro. Dona Viviane, vim fazer um pedido. Queria trabalhar aqui no salão. Como assim, Tiago? Estou aprendendo sobre negócios na faculdade noturna e trabalhando na oficina durante o dia. Mas queria fazer algo para reparar o mal que causei. Pensei em trabalhar aqui como auxiliar, de graça, para retribuir um pouco do que a senhora passou por minha causa. Viviane estudou o rosto do rapaz. Não havia mais o olhar perdido de meses atrás. Havia determinação, responsabilidade e algo que ela reconheceu como verdadeiro arrependimento. Tiago, você não me deve nada. O que passou, passou. Não é sobre dever, dona Viviane. É sobre querer fazer a coisa certa. Ela sorriu. Então seja bem-vindo à equipe. Mas aqui você vai trabalhar como qualquer funcionário. Vai receber salário, ter responsabilidades e ser tratado com o mesmo respeito que trato todos. Obrigado, dona Viviane. Prometo que não vai se arrepender. 6 meses depois, o Salão Dignidade havia se transformado na primeira unidade de uma rede que já planejava abrir em 5 cidades. Tiago havia se tornado o assistente administrativo, provando todos os dias que pessoas podem mudar quando têm a oportunidade certa. E Maurício? Ele havia vendido uma de suas empresas para criar o Instituto Teresa Mendonça, uma organização que oferecia apoio psicológico gratuito para jovens em situação de vulnerabilidade. Não era sobre marketing ou imagem pública. Era sobre encontrar um propósito que fosse maior que lucro. Na inauguração do Instituto, ele fez um discurso que foi gravado e compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. Durante